Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar desenvolvendo formulários no Visual Studio, utilizando a linguagem C#. No caso, vamos criar o nosso projeto. Esse projeto basicamente irá demonstrar as funcionalidades ao se programar utilizando formulários. Então clique em New Project ou File New Project. Template, escolham Visual C# e Windows Form Application. No caso, nós vamos dar um nome para o nosso projeto de Alô Mundo. Clique em OK. Ao criar o nosso projeto, vamos analisar os arquivos que o mesmo gera em nossa solução. Em nossa solução, Alô Mundo, ele criou o nosso projeto, Alô Mundo, e juntamente com o nosso projeto foi criado mais dois arquivos. Um arquivo denominado program.cs, que representa a nossa classe básica, que tem como objetivo executar e criar o objeto que corresponderá ao nosso formulário. Além deste arquivo, foi criado o formulário em si, onde, por meio do formulário, nós podemos ver o fonte form1.designer, que é um arquivo gerado pelo próprio Visual Studio. Este arquivo nós não precisamos alterar as configurações dele, e também, junto com este arquivo, é criado o arquivo form1.cs, que é onde nós iremos implementar propriamente dito os recursos e as funcionalidades do nosso formulário. No caso, o Visual Studio separa o arquivo que representa o formulário em duas partes para facilitar o entendimento do desenvolvedor. No caso, o arquivo form1.designers fica armazenado o código-fonte criado automaticamente pela IDE. Já no form1.cs é o restante do arquivo que representa o nosso formulário por meio da classe form1. No caso, o arquivo form1.cs, que é o formulário que já é criado automaticamente ao se definir um projeto Windows Form, nós podemos ver todas as bibliotecas utilizadas no formulário. Também é possível ver a classe que representa o formulário. Olhando para essa classe, vocês podem visualizar que a mesma utiliza o recurso da herança, onde ela herda todas as características de uma classe pai, de uma superclasse, denominada form. Todas essas características que ela herda é que torna possível, ao executar o nosso projeto, vocês já visualizarem o formulário e no mesmo já estar presente todas essas características, como por exemplo, o botão de fechar, maximizar, minimizar, o nome do formulário, o ícone do formulário, dentre outras características. E dentro da classe form1, nós encontramos também o construtor da nossa classe, onde este construtor faz a chamada para a função inicialize componente, que é criada e fica armazenada dentro do arquivo
form1.designers. Que é gerada automaticamente pela ferramenta, facilitando assim a vida do desenvolvedor. Agora vamos começar a trabalhar com formulários. Quando nós trabalhamos com projetos do tipo Windows Form, tudo que nós utilizamos dentro do nosso formulário passa a ser uma característica do mesmo. Nós estamos inserindo características neste novo objeto que será criado na tela, quando vocês mandarem executar o mesmo. Então, nós estamos inserindo características em nossa classe Form1. Inclusive, o formulário é um objeto. Então, como que eu consigo ver as características deste meu objeto? Basta selecionar o formulário e se direcionar para a aba Propriedades, Properties. Nesta aba, eu consigo ver todas as características ou as principais características visuais dos objetos que podem ser inseridos dentro de um formulário. No caso aqui, nós estamos vendo as próprias características do formulário. Como, por exemplo, existe a característica text, onde nós iremos alterar essa característica e colocar o texto Alô Mundo. Repare que ao alterar essa característica, o texto presente no formulário, próximo ao botão de minimizar, maximizar e fechar o formulário, foi alterado para Alô Mundo. Nós acabamos de alterar uma característica em nosso formulário. Outra característica muito importante dos objetos é a propriedade nome, a propriedade name. Apesar de toda vez que você inserir um novo objeto em um formulário, este objeto já terá um nome, mas ele possuirá um nome padrão, como por exemplo, no caso do formulário, Form1. É interessante nós alterarmos o nome dos objetos para o nome sugestivo, como por exemplo, FRM, que representa formulário, e o nome para o formulário. No caso, vou chamar o meu formulário de principal, pois, ao executar a nossa aplicação, Alô Mundo, este é o primeiro formulário que é criado e executado para o usuário. Além da característica nome e da característica text, nós podemos encontrar na aba de propriedades outras características relacionadas ao nosso formulário. No caso, nós podemos alterar a cor de fundo do formulário, o cursor do mouse, a fonte do texto que será descrito no formulário, a cor do texto. Nós podemos também alterar a largura e a altura do formulário por meio da propriedade size, em especial width e height. Então tem uma série de propriedades que eu posso alterar do meu objeto formulário, da minha classe Form1, que representa o meu formulário. Nós podemos inserir outros objetos já que estão prontos. Nós chamamos de componentes. Então, dentro do meu formulário, pessoal, nós podemos inserir alguns componentes que já foram disponibilizados pela ferramenta. Estes componentes representarão outros objetos que farão parte da nossa classe do formulário, que
serão descritos como características do formulário. No caso, se eu acessar a aba Toolbox, eu consigo visualizar todos os componentes existentes na ferramenta Visual Studio. Eu quero colocar no nosso formulário 2 componentes. Então vamos lá em Common Controls. Lá em Common Controls, pessoal, vocês vão encontrar os principais componentes que são utilizados ao se desenvolver formulários. No caso, nós vamos inserir em nosso formulário 3 componentes. Um label, um text box e um botão. Agora, vamos ver as características de cada um desses componentes que nós inserimos em nosso formulário. No caso, vamos selecionar o nosso label. O label é um componente que tem como objetivo mostrar um texto informativo dentro de um formulário. Então, se eu for na aba Propriedades, eu vou poder ver todas as características do componente label que eu acabei de inserir em meu formulário. No caso, primeiramente, nós vamos alterar o nome deste componente. O nome dele, por padrão, vem label 1. Vamos alterar para LB texto. Agora nós vamos alterar a propriedade text do meu label. Vamos alterar a propriedade text para trabalhando com Windows Forms. Então, olha lá, ó, só para vocês terem uma ideia, ao alterar a propriedade text do meu label, automaticamente o Visual Studio já programou isto para você no código-fonte. Se eu acessar o arquivo form1.designers e acessar a função initialize component, vocês vão ver aqui, ó, tis.lb texto recebe new system windows form.label. Ele está criando, dando vida ao objeto. Se vocês repararem esta linha aqui, ó, tis.lb texto.text, trabalhando com Windows Forms, ele já está inserindo o valor para você dentro do objeto, sem você precisar digitar uma linha de comando. Então, essa é a facilidade de se usar uma ferramenta de rápido desenvolvimento. Agora, vamos alterar o nome do nosso text box. O objetivo do text box, pessoal, é exibir ou armazenar um texto que o usuário irá digitar no mesmo. Então, no caso, nós vamos alterar a propriedade name dele para txt valor. Vamos agora, então, alterar as propriedades do meu botão. No caso, eu irei alterar a propriedade name para bt executar e também irei alterar a propriedade text
para executar. Reparem que a maioria dos componentes que possuem a propriedade text, a mesma serve para exibir um texto informativo do objeto. Ao desenvolvermos utilizando o Windows Forms, a implementação é feita orientada a eventos. Como assim orientada a eventos? Todos os objetos presentes no formulário possuem eventos que podem ser implementados. Quando nós estamos programando utilizando o Windows Form, nós utilizamos os eventos, onde nestes eventos nós podemos implementar ações para os mesmos. No caso, cada objeto possui eventos em particulares. Alguns dos eventos são comuns em vários objetos, em vários componentes. Selecione um botão. Ao selecionar o botão, na aba Properties, vocês vão achar uma opção denominada Eventos. Em forma de um raio, o desenho. Vamos clicar em Eventos. Aqui em Eventos, vocês podem visualizar todos os eventos disponíveis em nosso botão. No caso, um dos eventos mais comuns é o evento clique, onde nós podemos implementar uma ação que é disparada no momento que a pessoa clicar no botão. Além do clique, existem vários outros eventos, como por exemplo, leave, que é deixar o foco, remover o foco do botão, enter, o foco passar para o botão, key down, que é quando nós pressionarmos o botão, key up, quando o botão levantar, e vários outros que serão comentados, e vários outros eventos. Então, nós vamos implementar o evento clique. No caso, cliquem duas vezes na área branca que se encontra na frente do evento. Reparem que foi criado uma função, um método na classe do formulário. Este método é disparado no momento que o usuário clicar no botão. No caso, nós vamos implementar o seguinte recurso. Toda vez que o usuário clicar no botão, nós vamos mostrar o texto Alô Mundo em nosso text box. Então, para eu acessar o meu text box, basta apenas colocar o nome do mesmo, txt valor, e alterar a propriedade text. Ponto text recebe Alô Mundo. Pronto. Vamos testar a nossa aplicação. Podem visualizar que o nosso programa está funcionando perfeitamente. Obrigado e até a nossa próxima aula.